Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo desta segunda-feira e da semana também. Espero que todos tenham tido um final de semana abençoado e foi durante ele, o final de semana, mais precisamente domingo, ontem, que surgiram várias notícias novas sobre o Mauro Cid. Ele teria prestado um novo depoimento à Polícia Federal, negando a tentativa de golpe do Jair Bolsonaro. Mas não foi nada disso que aconteceu, eu vou explicar aqui para vocês. Isso aí é simplesmente a imprensa tentando tirar o corpo fora porque o desastre está chegando, tá? Antes disso, pessoal, outras notícias. A primeira é essa no canto da tela. Eu nem sabia que estava rolando o Oscar ontem porque Hollywood, na minha opinião, é uma indústria falida, decadente, pútrida por dentro e eu não acompanho mais. Essas cerimônias aí são ridículas, né? Muita lacração, instituíram até cota no Oscar. É inacreditável, né? O que Hollywood se transformou. Sempre foi. Mas resolveu colocar as asinhas para fora assim de uma maneira nunca antes vista, né? Então, pagando o preço por isso aí. Mas a fofoca é a seguinte, né? O Jimmy Kimmel, que é um apresentador de talk show muito conhecido por lá, talvez tenha hoje o maior talk show dos Estados Unidos, ele recebeu ali durante a apresentação um suposto tweet do Donald Trump dizendo que ele era o pior apresentador da história do Oscar. E aí disse que o Donald Trump deveria estar preso. Só que o detalhe é o seguinte, o Donald Trump recebeu sua conta de volta no Twitter, né, com o Elon Musk, mas não posta nada por lá há milênios. Então foi um perfil de paródia que falou aquilo ali. Então o Jimmy Kimmel respondeu, né, raivosamente a outra pessoa, não ao Donald Trump. E outra coisa aqui que a gente tem que, né, trazer à baila é o seguinte, vários artistas que estavam lá presentes constavam na lista do Epstein, daquela ilha lá, né? A gente não pode nem falar aqui o que era praticado nessa ilha, no rancho também, na casa dele em Nova York, e ele não pediu a prisão dessas pessoas, né? Hipocrisia pura. A princípio, né, foi divulgado que o nome dele, Jimmy Kimmel, também estava na lista, mas depois isso foi desmentido. Quem também estava por lá era a Anitta, com essa roupa aí. Gente, eu acho que ela confundiu as cerimônias, né? Ela deve ter pensado que era o Oscar da indústria erótica. Que coisa lamentável. Até cobrir ali, né, os seios dela, porque é uma coisa vexatória. Ninguém merece ver isso aí não, tá? Segundo tema, pessoal, o partido Podemos, vai lançar a Soraya Tronic como candidata a presidente do Senado. Isso aí nem é a notícia, porque Soraya Tronic não tem a menor chance de ganhar, tá? O que nos interessa está no corpo dessa matéria. O maior favorito a vencer a eleição, desta vez, já que o Rodrigo Pacheco não pode mais concorrer, é o Davi Alcolumbre. Ele que presidiu o Senado durante a primeira metade do mandato do Jair Bolsonaro. E foi um desastre completo. Foi tão ruim quanto o Pacheco? Não, mas porque a situação naquele momento ali estava mais tranquila, né? O bicho já estava pegando, mas nem perto de ser o que aconteceu durante os 2 mandatos do Rodrigo Pacheco. E é péssimo isso, né? Bem melhor que a Soraya Tronic, sim, é melhor do que a Soraya Tronic, mas não é o que a gente gostaria de ter, né? Eu espero que o Rogério Marinho se candidate novamente, muito difícil dele ganhar, a gente se iludiu ali na última eleição, mas ele tem que colocar o nome dele. Tem que colocar o nome dele lá, a gente tem até que ver se a temperatura da casa melhorou um pouquinho para o nosso lado, né? Deve melhorar. Em 2026, cada estado vai eleger 2 senadores e será nossa prioridade número 2, né, depois da eleição presidencial. Então, estamos aí em vias de ter Davi Alcolumbre novamente na presidência do Senado. Galera, quem está acompanhando aqui o canal já deve ter visto eu trazendo algumas matérias do Jamil Chadê, né, que é um colunista do UOL, um esquerdista caviar que mora em Genebra, né, pertinho da ONU. Assim é fácil ser socialista, né, o Chadê. E dessa vez, ele trouxe uma matéria falando sobre uma instituição sueca, né, que a matéria diz o seguinte, o Brasil freia desmonte da democracia e vira referência global. O Brasil é muito democrático, extremamente democrático. Quando você lê um negócio desse, você já sabe que tem mutreta por trás. Então vamos lá no site, né, dessa organização sueca, né, a VDEM, e vamos ver qual é. Né, quem são ali as pessoas que estão bancando
essa instituição. E tá aí o videozinho, pessoal, que eu fiz, né, com o meu celular. Tem várias empresas, várias instituições não governamentais, praticamente todas elas ali da elite globalista, até que você chega simplesmente, né, em ninguém mais, ninguém menos que a Open Society, que é do George Soros, né? O nome, inclusive, aparece 2 vezes ali na aba de financiadores. Então, qual a credibilidade de um artigo desse? Né? Qual a credibilidade do estudo? Né? E depois, qual a credibilidade da matéria do Xadê, né, que mora na mesma cidade em que fica a ONU, né, e apresentando um estudo bancado pelo George Soros. Eu até cometi uma gafe terrível, pessoal. Eu vi na pressa, né? O founder, em inglês, é fundador, e funder é financiador. E aí eu li rápido demais e fui responder a ele no Twitter e disse que o George Soros era um dos fundadores. Que vexame, né? Que vexame. Mas, na minha opinião, é até pior você ser financiador do que ser fundador. Né? Então tá aí, coitado do Xadê, cara. Eu não vou deixar ele em paz. Governo fecha contrato de 14 milhões com uma empresa que é ré em um processo por garimpo ilegal. Quem também estava no Oscar ontem era o Mark Ruffalo, né? o Mark Ruffalo. Estou até chamando direto pelo nome errado, que o Bolsonaro chamou de Ruffles, né? É um incrível Hulk, defendendo as mulheres e tal. Agora ele não dá um pitaco a respeito da Amazônia, né? Recorde de queimada, recorde de morte de Yanomamis, e agora essa notícia, o governo Lula, através do Ministério da Saúde, fechando contrato com uma empresa com 14 milhões de reais, uma empresa que é investigada, acusada por garimpo ilegal. Aí a resposta do Ministério da Saúde foi o seguinte: não, por enquanto a empresa é ré. Né? Se ela for condenada, aí a gente cancela o contrato. Não, meu filho, porque vocês condenam o Jair Bolsonaro sem julgamento, sem virem as provas, né? Ele já é culpado, já deveria estar preso, sem anistia. A gente tem aí uma situação em que a empresa é ré, acusada pela Polícia Federal, comandada, né, pelo André Rodrigues, de garimpo ilegal, e não, vamos esperar. Não, minha filha, se existe aí esse risco, né, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar a Polícia Federal e dar uma olhada nas provas, que estão as acusações que pesam contra essa empresa. Aí você, né, toma uma decisão. Não é simplesmente você esperar o resultado, você tem que ir lá e fazer uma avaliação, né, antes do julgamento. Até porque, se for esperar o julgamento do jeito que a justiça brasileira, vai demorar 10 anos. Né? Mas tá aí, o governo não protege índio, não protege floresta, né, contrato com empresa envolvida em garimpo ilegal. Né? É isso, né? Foi uma grande farsa vendida pela imprensa e que muita gente, infelizmente, comprou. A esquerda nunca se preocupou de fato com o meio ambiente. Os interesses verdadeiros estão por trás dessa farsa. Tá? Agora vamos lá, pessoal, vamos conversar a respeito da questão do Mauro Cid. A notícia é a seguinte: o Cid deu uma nova versão à Polícia Federal, afirmando que nunca houve tentativa de golpe. A questão aqui, tá, é terminológica. Simplesmente isso. Porque o Mauro Cid vai lá, presta o depoimento dele, dizendo, olha, o que aconteceu, pelo menos é isso, né, que a gente lê, né, vamos levar aqui vamos considerar a minuta, que ele chama de minuta golpista, né, que não é uma minuta golpista, aquele documento, vamos considerar que ele é verdadeiro, tá? Aquilo ali mesmo. Se você chega, o Mauro Cid vai lá, chega, presta depoimento e diz: nós encontramos irregularidades no processo X, não vou nem falar qual é o processo, vocês sabem. Então, a instrução ali que aquele papel, aquele documento continha era a seguinte: você anular as eleições, você decretar estado de sítio com prévia autorização do Congresso Nacional, né, e depois você realizar novas eleições com o voto impresso. Aquele voto impresso, né, aquele que não tem nada de você sair por aí com o voto, de você colocar xizinho com a caneta, né, simplesmente você vai lá, vota normalmente na urna normal, né, daqui do Brasil. Quando você aperta o confirma, desce um papelzinho lá com todos os detalhes do seu suposto voto,
né? Por trás de um vidro, você não tem contato físico com isso. Se tiver tudo ok, você aperta outro botãozinho, o negócio desce para uma urna física. E lá fica, né, para o caso de haver necessidade de uma recontagem. Só isso, né? Então, o que consta na minuta golpista, resumidamente, é isso aí. Aí o Cid vai lá e fala tudo isso, e a imprensa vem e diz que ele denunciou uma tentativa de golpe. Terminologia. O Cid foi lá e disse, não foi isso que eu falei. Eu não disse que o Jair Bolsonaro queria um golpe de Estado. Que havia uma minuta golpista. Vocês estão colocando palavras na minha boca. Né? Vocês estão criando termos que eu não usei no meu depoimento. Foi simplesmente isso que aconteceu. O depoimento do Cid permanece o mesmo. Exatamente o mesmo. Agora, o que ele quer é que a imprensa pare de interpretar criativamente aquilo que ele falou. Porque, na opinião dele, do Mauro Cid, não é uma tentativa de golpe. Não é uma minuta golpista. É só isso. Tá? Agora, pessoal, o que pega para mim, né, e isso diz muito mais do que pode parecer a princípio, é o seguinte. Se na minuta golpista o Bolsonaro ia solicitar autorização do Congresso Nacional para decretar um estado de sítio, ou seja, come on, vamos lá, o que ele ia apresentar ao Congresso Nacional para pedir isso aí? Olha só, eu acho que a eleição não foi legal, tá? Então eu queria pedir aqui para vocês autorização para decretar estado de sítio. Ia tomar um não, né, do tamanho do Maracanã. Então a pergunta a ser feita aqui, e eu não sei se o Mauro Cid falou isso ou não no depoimento dele, pelo menos até agora não vazou isso aí, né? É o seguinte, o que o governo Bolsonaro iria apresentar ao Congresso Nacional como justificativa para pedir o estado de sítio e a consequente realização de novas eleições. Isso aqui é o X da questão, que a imprensa ignora solenemente, né, e nenhum vazamento deixa a gente saber. Essa resposta deve estar não só no depoimento do Mauro Cid, mas também, por exemplo, no celular do Braga Neto, no celular do Augusto Heleno, no celular do Jair Bolsonaro, no celular e no laptop do Mauro Cid. Então, para deixar tudo claro aqui, o Mauro Cid não foi lá e disse, não, antes eu disse que tinha sido golpe, agora eu estou dizendo que não. Não, ele disse o seguinte, eu mantenho meu depoimento. Agora, em momento algum, eu disse que aquilo era golpe. Em momento algum, eu disse que aquilo era minuta golpista. O que eu falei é que seria solicitado um estado de sítio ao Congresso Nacional. E por quê? Qual é a justificativa para você pedir isso ao Congresso Nacional achando que existe a possibilidade de ser aprovado? Meus camaradas, meus amigos, essa é a resposta de todos os problemas. Um forte abraço, a gente se vê por aí.